Fala galera do canal, tá começando mais um vídeo do IFC TV e nesse vídeo nós vamos falar sobre a segunda fase da Copa do Brasil. É isso mesmo, a primeira fase já acabou, já temos todos os classificados e agora nós vamos trazer os classificados da segunda fase da Copa do Brasil para vocês. Esse vídeo tá completo, então acompanha até o final e bora pro vídeo. Só como a gente sabe, né, a Copa do Brasil já iniciou a primeira fase e agora nós vamos entrar na segunda fase, né? Segunda fase essa que é muito importante para os clubes, né? Financeiramente e estrategicamente, né? Questão de visibilidade dos clubes e muito mais, né? Como a gente sabe, essa segunda fase também é jogo único, assim como a primeira, né? Ganhou, passou para a terceira, perdeu, tá fora, né? A partir da terceira fase são 2 jogos, mas nessa segunda fase ainda é um jogo, né? É muito legal aí, a Copa do Brasil tá se avançando e muitos times aí estão se classificando aí, passando, indo para frente, né? De 80 times que começaram na primeira fase, agora a gente tem só 40 times, então já diminuiu na metade aí, pessoal. Isso mesmo, diminuiu na metade aí os times, tá? Pessoal, então antes da gente entrar nos confrontos, eu já quero pedir para você se inscrever no canal. Isso mesmo, ativar o sininho das notificações para você estar sempre recebendo nossos vídeos, porque esse é o primeiro vídeo de 4 vídeos que nós vamos lançar, porque nós vamos falar de todos os times aí classificados. São 10 times por vídeo, 5 confrontos, então todos esses times a gente vai falar, tá? Então voltando para o vídeo aqui agora, o primeiro confronto é entre Aparecidense e o Cascavel, tá? Que se classificaram. O segundo confronto é entre o Caxias e o Fluminense. O terceiro confronto, Atlético Mineiro e Manaus. O quarto confronto, Olaria e Brusque. O quinto confronto, Nova Iguaçu e Vasco. Então vamos lá já para o primeiro confronto, isso mesmo, o primeiro confronto que é entre o Aparecidense e o Cascavel, isso mesmo, na segunda fase aí da Copa do Brasil, né, o Cascavel vai enfrentar o Aparecidense aí, né, o jogo vai ser no Estádio Municipal Aníbal Batista de Toledo, isso em Aparecida de Goiânia, né, a partida vai ser aí na terça-feira, dia 4, às 21h30, possivelmente o vídeo será postado no mesmo dia desse jogo, tá, então acompanhe aí. O Aparecidense, né, que se classificou ali nos pênaltis depois de empatar com o Votuporanguense, nos pênaltis aí acabando em 5-4, a classificação ficou com o Aparecidense. Mais um destaque aí pro Votuporanguense, tá, que fez uma ótima partida, tá? O Aparecidense passou aí nos pênaltis, mas passou raspando também, viu? Esse destaque aí a gente tem que deixar pro Votuporanguense, né? O Cascavel eliminou o América Mineiro em casa na última quarta-feira, né, dia 26, vencendo por 1-0 aí com o gol do Serafini. Então parabéns aí para os Cascavel que conseguiu eliminar o América Mineiro, viu? Isso é um grande feito pro Cascavel, né? O Cascavel aí fazendo história aí já nos seus aí desempenhos contra times grandes aí como o América Mineiro, né? Então muito legal aí, né? Ambos os times não foram bem nas competições estaduais, né? Tanto o Aparecidense quanto o Cascavel, né? E tem aí a Copa do Brasil aí como uma luz da temporada aí, né? Então, e também temos o fator de que os times que passar, né, vai para a terceira fase. Vai ser algo inédito para qualquer um dos times que passar aí, desses 2 times que passar para essa terceira fase. Tanto o Cascavel quanto o Aparecidense nunca passaram para a terceira fase. Então vai ser algo inédito para os 2 times. Então eu não arrisco escolher um favorito aí nessa partida. Por quê? Porque os 2 times estão bem equilibrados. Não estão indo bem nos seus campeonatos estaduais, né? Já caíram aí nos campeonatos estaduais, porém os 2 times aí estão bem equilibrados, questão de força, né? O Cascavel surpreendendo com a eliminação grandiosa que o Cascavel fez, porque foi uma eliminação grandiosa aí, eliminar o América Mineiro, que é um time forte aí nos moldes da competição, né? A gente acreditava que o América Mineiro passaria fácil, mas o Cascavel foi lá e eliminou. Já o Aparecidense foi um golpe ali, um pouco de sorte também, né? Contou um pouco com a sorte também, porque empatou, foi para os pênaltis e venceu nos pênaltis, né? Pênalti ali já é um pouco mais loteria, mas o Aparecidense ali cumpriu ali o que devia fazer, né? Foi lá e conseguiu se classificar, então isso é muito importante. Eu não escolho um favorito assim nesse confronto, né? Por quê? Porque os 2 times ali eu acredito que estão bem equilibrados, né? Então já é algo histórico para os times, porque qualquer um que vencer já vai chegar para a terceira fase de forma inédita. Então
os dois times vão entrar aí, né, também usando a Copa do Brasil para recuperar esse início de temporada. Então a gente tem que acompanhar esse jogo aí, fica bem atento aí no jogo do Aparecidense e Cascavel, né? Já no segundo jogo, no segundo confronto que a gente vai analisar, nós temos o Caxias e o Fluminense, né? A CBF já definiu a data e o horário da partida, que vale pela segunda fase aí, né? Então o jogo será disputado no estádio Francisco Stedley, que é o centenário, né? Às 19 horas do horário de Brasília, no dia 5 de março, isso mesmo. O Fluminense, né, que fez mais do que se classificar, ele goleou o Águia de Marabá por 8-0, né, no Mangueirão, pela primeira fase aí, né, e com isso o Caxias que venceu o Dourados por 2-0, né, o Dourados lá de Mato Grosso do Sul, né, então o Caxias do Sul venceu o Dourados por 2-0, também jogo bem tranquilo aí pro Caxias. Pro Fluminense nem se fala, né? Pro Fluminense a gente nem precisa falar. 8-0 mostrou o poder de um time de Série A, né? O Fluminense foi lá e mostrou o poder de um time de Série A aí, de um campeão de Libertadores aí nos últimos anos, é um time que vai disputar o Super Mundial, então tem que mostrar essa força aí. O Fluminense fez certinho aí, né? Ele cumpriu aí o que tinha que fazer, né? O Caxias também, os dois times ali, eles estão bem nos seus estaduais, né? O Fluminense está na semifinal do Carioca e vai ser uma partida aí que vai ser adicionada ao seu calendário, né? Esse jogo contra o Caxias. O Caxias também chegou à semifinal do Gauchão, mas ele foi desbancado ali pelo Internacional. Para cá a agregada ficou em 5-1, né? Foi, se não me engano, 2-0 o primeiro jogo, 3-1 o segundo jogo. E deixou aí... que deixa também, né, isso faz com que o Caxias fique só focado na Copa do Brasil. Então isso também é interessante para o Caxias, porque deixa ele mais focado na Copa do Brasil, já que já foi eliminado ali das semifinais ali do Gauchão, né? Já por outro lado, o Fluminense tem que se preocupar com o estadual, pode deixar um pouquinho de lado a Copa do Brasil como prioridade, que eu não acredito muito que vai acontecer, mas, né, tem tudo aí para ser um jogão. Embora, né, a gente saiba aí que o Fluminense já tem favoritismo aí para esse jogo, provavelmente vai vencer sem muitas dificuldades também, né? Já venceu o Águia de Marabá, que não é uma equipe tão fraca assim, né? Vem se mostrando uma equipe até frequente aí na Copa do Brasil, né? E agora, mas dessa vez não passou da primeira fase aí e foi eliminada aí por 8-0, né? Então vamos esperar muito aí desse jogo aí entre o Fluminense e o Caxias. Então acompanha esse jogo aí. Possivelmente o Fluminense vai ganhar sem muito esforço, mas Copa do Brasil, né? Tudo pode acontecer, não é verdade? Tudo pode acontecer também se você deixar o seu like nesse vídeo, né? Por quê? Porque você deixando esse like nesse vídeo, tudo pode acontecer aqui no YouTube. O YouTube pode indicar o nosso canal para mais pessoas, indicar o nosso vídeo para mais pessoas e mais pessoas estão acompanhando o nosso conteúdo e as nossas análises, né? Somos um canal pequeno aí e queremos estar entre os canais grandes aí de esporte no Brasil, né? Principalmente aí na categoria aí futebols estaduais e regionais, né? Então vamos lá para analisar o terceiro confronto agora, que vai ser entre o Atlético Mineiro e o Manaus, é isso mesmo. Os dois se enfrentam aí na próxima quarta-feira, né? Às 19h30, no horário de Brasília, no dia 5, no estádio do Mineirão, em Belo Horizonte. Para chegar aí na segunda fase da competição, né? A competição supostamente mais democrática do país, o Manaus passou pelo Independência do Acre, né, no estádio Arena, na Arena da Floresta ali, né, em Rio Branco, e venceu nos pênaltis também por 4-2 após empatar por 1-1 no tempo normal, né. Já o Atlético Mineiro eliminou o Tocantinópolis, né, também fora de casa, ao vencer por 2-0 com um gol de Hulk e outro gol de Rony, né. O Atlético que se encontra em bom início de temporada, né, tá na final aí do estadual. Na primeira fase aí o Galo ficou em segundo no seu grupo, mas passou porque tinha a melhor segunda colocação, né, de todos os grupos, que no Campeonato Mineiro assim, passa os primeiros de cada grupo, são 3 grupos, e passa também o melhor segundo colocado dos grupos. Então o Atlético Mineiro passou aí, e agora não a final vai enfrentar o América Mineiro, o América Mineiro que foi eliminado ali pelo Cascavel, né, então o Atlético Mineiro aí tem um jogo aí contra o América Mineiro, que possivelmente vai focar aí nesse momento aí
de final, né? Vai focar porque quer vencer a final, podendo assim talvez deixar por uns instantes ali a Copa do Brasil de lado, mas isso não quer dizer que não é favorito para esse jogo, né? Já do lado do Manaus, nós temos ele aí na final, na final do primeiro turno do estadual, né? Que o estadual do Amazonas ele é dividido em 2 turnos, né? Porque são poucos times na Série A, então ele é dividido em 2 turnos ali, né? Então a final do primeiro turno o Manaus já está garantido contra o Amazonas, mas o Manaus vem de uma eliminação brutal, né? Ali na Copa Verde, o Paysandu eliminou o Manaus por 4-1 na Arena Amazonas. Então eliminações assim geralmente deixam marcas, faz enfrentar o todo poderoso Atlético Mineiro aí nesse momento, né? Que o Manaus não esteja num momento tão bom, então pode ficar difícil, né? Acredito que o Atlético não terá dificuldades nesse jogo. Afinal, é o atual segundo colocado da competição, né? Então tem que passar para a terceira fase por obrigação, né? O Atlético sendo finalista do ano passado, ele é obrigado a passar nessas primeiras fases aí sem muito esforço, né? Jamais menosprezando o time do Manaus e nem as outras equipes que o Atlético já enfrentou ou vai enfrentar, né? Mas até pelo investimento que o Atlético faz em elenco, né, se torna uma obrigação, né? Um investimento para a temporada, um pensamento nessas competições, então se torna uma obrigação aí o Atlético Mineiro vencer, né, essas partidas sem muito esforço, tá? Então, para finalizar, né, o Atlético Mineiro é favoritaço para esse jogo e vem com tudo aí para vencer tanto a final aí do estadual quanto essa fase aí da Copa do Brasil contra o Manaus, né? O Manaus vai ter vida difícil aí, esse início de temporada pro Manaus não tá legal, né? Os times, na verdade, do Amazonas em si não estão com o início de temporada tão legal assim, né? Já partindo pro quarto confronto, que vai ser entre o Olaria e o Brusque, é isso mesmo, o Olaria e o Brusque. A CBF já confirmou, né, na sexta-feira, dia 28, as datas e os horários todos da segunda fase, né? O Brusque visita o Olaria no Rio de Janeiro, lá no estádio Luso Brasileiro, né? E com apito inicial ali às 21h30, né, na quinta-feira, dia 6. A partida vai ter a transmissão dos canais Sport TV, tá? Então, pro pessoal aí que torce pro Brusque ou pro Olaria, saiba aí que vão ser transmitidos no Sport TV. Essa é a terceira temporada consecutiva que o Brusque passando de fase aí na primeira fase, né? Então, já por 3 anos seguidos, o Brusque aí passa de fase aí, né, para a segunda fase aí da competição. Então tá bem próximo aí de passar para a terceira, hein? O Brusque venceu o Trem, né, por 2-0, Trem em Macapá, então se classificou com facilidade. Já o Olaria venceu o ABC na primeira fase, uma vitória ali por 1-0, né? Teve o gol do Wesley Manga, né? O conhecido aí Wesley Manga, aí, geral que acompanha futebol já ouviu falar, né? Foi o primeiro jogo do Olaria aí na temporada, então o Olaria que fez o seu primeiro jogo, foi sua estreia aí já na Copa do Brasil, né? E venceu por 1-0 e se classificou. Então começa aí os preparativos aí para os times aí continuar a temporada, né? Já o Brusque tem essa classificação como luz, né, para esse início de temporada, já que foi eliminado pela Chape nos pênaltis pelas quartas de finais do Catarinense, né? Então o Brusque precisa aí recuperar aí o seu momento na temporada, né? Então provavelmente vai ser um jogo bem equilibrado, vai ser um jogo pegado para os dois lados, porque os dois times precisam se provar e precisam mostrar para sua torcida que ainda estão vivos ainda nas competições, principalmente o Brusque, que já sofre uma pressão aí de já ter sido eliminado nas quartas, né? Mas por outro lado, o Olaria, que fez só o seu primeiro jogo, espera começar a Série B aí do Campeonato Estadual para poder disputar o campeonato, né? Então fica ali um confronto bem equilibrado de ambas as partes, né? Então isso é bem legal de ver também, né? Já no último jogo, a gente fala agora do último jogo, né? Então fica um confronto ali bem acirrado, um confronto bem complicado, né? Mas antes da gente ir para o último jogo, falar do último jogo, quero pedir para vocês que novamente eu vou fazer um pedido para vocês, que vocês se inscrevam no canal, porque isso vai ajudar a gente muito, de coração eu peço isso para vocês, porque a gente é um canal pequeno, a gente está começando agora,
querendo trazer uma mídia esportiva imparcial e verdadeira, com informações verídicas, sem nada inventado da nossa cabeça, e sim informações que a gente realmente pode trazer para vocês com veracidade. Então peço para você se inscrever, dá essa força, acredita no nosso trabalho, que a gente vai conseguir chegar em lugares grandes aí, tá bom? E o próximo jogo, Nova Iguaçu e Vasco, é isso mesmo, o Nova Iguaçu vai jogar contra o Vasco aí, um confronto carioca, né? Um confronto aí do Rio de Janeiro. Então a gente vê aí esse confronto aí, né? E espera grandes coisas aí, né? A gente espera que o confronto, que seja um confronto, por ser um confronto estadual, né? Um confronto do mesmo estado, né? Então a gente espera aí um jogão acirrado, né? Um jogão acirrado. Os dois jogam ali no Engenhão, né? No dia 5, né? Às 21h30. Então, às 21h30 é o jogo do Vasco aí e do Nova Iguaçu, né? Valendo pela Copa do Brasil. Então isso é muito legal de ver quando cai assim confrontos do time do mesmo estado, porque acaba se tornando ali de uma certa maneira um clássico, né? O Nova Iguaçu, que eliminou o Barcelona, né? Mas não aquele Barcelona da Espanha, né, pessoal? Vamos lá, vamos com calma também, né? Não é o Barcelona da Espanha. Mas sim, essa competição foi engraçada porque teve dois Barcelona, né? O Barcelona de Roraima e o Barcelona da Bahia. Esse que foi eliminado pelo Nova Iguaçu foi o Barcelona de Roraima. E o Nova Iguaçu colocou 4-1 no Barcelona de Roraima. Eliminou com vontade ali o Barcelona, 4-1. Só que por outro lado também o Vasco eliminou o União Rondonópolis, né? Por 3-0. Então foi um resultado bem parecido ali, os dois times ali. Então ambos os times ganharam com facilidade, não tiveram dificuldade, foram lá e eliminaram os seus adversários. Então isso deixa o confronto ainda, né, mais emocionante, né? Deixa o confronto ainda mais pegado. Por quê? Porque os dois times fazendo a eliminação assim, torna tudo, né, mais aberto. Torna tudo mais aberto, né? Então deixa o campeonato ali mais aberto, deixa a Copa do Brasil mais aberto o jogo. Embora o Vasco, né, a gente saiba que se torna ali o favorito, né, pelo tamanho que é o Vasco, vamos dizer assim, pela estrutura que o Vasco tem, né? Já portanto que a gente vê aí que o Vasco ficou em quarta aí, né? Na classificação aí da Taça Guanabara que eles falam, né? E já o Nova Iguaçu ficou em sexto, né? Diferença de 1 ponto apenas, mas é diferença, né? Querendo ou não, diferença de 1 ponto, mas é diferença. O Vasco aí que fez já o seu primeiro jogo aí contra o Flamengo, perdeu, né? 1-0 e espera para o segundo jogo. Então isso pode ajudar o Nova Iguaçu, porque o jogo vai acontecer entre essas partidas, né? O jogo vai acontecer ali entre essa partida aí, uma partida e outra, que vai deixar melhor para o Nova Iguaçu, porque o jogo do Nova Iguaçu acontece dia 5 e o Vasco vem de uma derrota aí para o Flamengo de 1-0 e está preocupado em reverter esse resultado. Então pode ser que isso ajude o Nova Iguaçu. O Nova Iguaçu que vai jogar no Engenhão, mas com o mando de campo, né? Então vai jogar no estádio do Vasco mesmo, mas vai jogar com o mando de campo ali, né? Então isso é legal aí de ver também. Esperamos aí muito aí desse confronto, né? Pessoal, então a gente terminou aqui os 5 times aí que a gente tinha, os 5 confrontos, desculpa, que a gente tinha aí para analisar. E a gente vai acabar trazendo aí mais vídeos aí para terminar aí de falar de todos os clubes aí que estão classificados na próxima fase. Então eu já peço para você ativar o sininho das notificações para você não perder nada por aqui, porque logo tem mais vídeo para vocês aí, né? E agradeço de coração a todos que estão se inscrevendo no canal, deixando seu like, comentando aí, né? Então comente aí, se eu falei do seu time, comente aí nesse vídeo aí o que você acha, quanto que você acha que vai ser o jogo, qual que vai ser o resultado do jogo, quem que vai fazer os gols. Vamos ver quem acerta aí nos palpitômetros, né? Então pessoal, muito obrigado e até o próximo vídeo.